Querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana, eu dou aula de Química e eu estou aqui para falar um pouco sobre a atomística, né? O que nós entendemos, aquela parte inicial da tua vida ali, né? Você aprendeu na primeira série, modelo atômico, tabela periódica, ligação química, que muitas pessoas talvez tendem aí a pensar que, não aparece muito isso no Enem. E, gente, o Enem tem surpreendido a gente com essa matéria, tá? Realmente, não era algo comum de aparecer no Enem. Mas, ultimamente, anda aparecendo com uma frequência alta e eu tô aqui para trabalhar essa parte com vocês, tá, galera? Bora lá, então? Ó, pega o exercício número 7. Eu vou começar com exercícios aqui, né? O exercício número 7 aí da sua apostila fala o seguinte: em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no original A New System of Chemistry Philosophy. Nossa, olha só, gastei em inglês. Né? No qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria da matéria fundamentada do método científico. Esses postulados são numerados a seguir. E ele dá os postulados do Dalton, né? Fala: a matéria é constituída de átomos indivisíveis, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, e aí ele vai, tá? Gente, vocês lembram do modelo de Dalton, né? Porque eu acho que você vai se lembrar que quando você estava lá na sua primeira série do ensino médio, ou até no seu nono ano, a professora falou assim: o modelo de Dalton, ele tem, né? Ele é conhecido como o quê? O modelo da bola de bilhar, né, galera? Lembra disso? Então ele vai falar sobre o modelo de Dalton nesse exercício, que é conhecido como o modelo da bola de bilhar, por causa de todas essas características que ele descreve aqui, porque Dalton falava que o átomo era uma esfera maciça, densa e indivisível, né? E ele, além disso, falava todos os postulados que estão aqui. O que a questão quer da gente, galera? A questão não quer o que o Dalton falou, porque ele já te deu o que o Dalton falou. Ele quer saber só, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é correto, tá? Ele quer saber qual dos postulados ainda é correto, não quantos postulados ainda, só tem um que é correto. Quando caiu essa questão, gente, eu fiquei muito feliz num primeiro momento. Porque quando eu tô lá nessa matéria, eu tô dando na primeira série, né? Quando eu dou aula lá pras crianças da primeira série, eu falo isso pra eles. Eu falo: gente, o modelo de Dalton, o que não serve mais? O que a gente não usa mais? O que é aquilo que a gente caiu por terra, né? Mas por outro lado, eu fiquei triste, porque eu falei assim: gente, falei isso pra eles na primeira série. Vocês vão lembrar na terceira série, né? Embora eles vejam isso novamente na terceira série, mas sempre no início do ano, a galera não dá muita, não liga muito pra essa matéria. Então aqui eu tô pra gente falar um pouco dessa matéria, que ela é deixada aí no, né, na escuridão, digamos assim, mas que vem sendo importante no Enem. Vocês vão ver por quê. Ó, então vamos pensar o seguinte: para fazer essa questão, o que você precisa ter em mente? Os modelos atômicos, tá? Você precisa saber os modelos atômicos, galera. E aí, depois do Dalton, qual modelo, né, que a tia lá do nono ano, ou que a professora da primeira série falou pra vocês? Ela fala do modelo de Thomson, né? O modelo de Thomson, galera, é o famoso o quê? É o modelo do pudim de passas, né? Vocês têm aquela coisa: o Thomson é o modelo do pudim de passas. Para com isso, porque aqui no Brasil não tem pudim de passa, a gente vai falar o quê? É o modelo do panetone, tá? É o modelo do panetone, é isso aí, galera. Pudim de passa, a gente nem sabe, vocês nunca comeram pudim de passa, eu nunca comi pudim de passa, né? Mas é o modelo do panetone, que significa o quê, galera? O que o Thomson falava, né? O Thomson falava que o átomo era uma esfera, tá? Gelatinosa. Era uma esfera meio que gelatinosa, tá? Era uma esfera gelatinosa, positiva, tá? Positiva, com elétrons, tá? Com os elétrons ali incrustados, tá? Incrustados ali
na sua estrutura. Como assim hemisfério de átomo positivo com elétrons? Ele falava, gente, pensa no panetone, gente. Tá perto do final do ano, dezembro tá aí. Pensa no panetone. De frutinha não serve, você vai achar ruim já, mas é isso aí. Tem que ser o panetone de frutinha. Não pode ser o chocotone, tá? Pensa lá no panetone de frutinha. As frutinhas são os elétrons. As frutinhas são os elétrons. E a massa do panetone, aquela massa do panetone todo ali, né? A massa do panetone é a parte positiva. Com o Thomson, galera, a gente vai ter pela primeira vez, né? A gente vai falar aí da divisibilidade do átomo, tá? Com o Thomson, ele é o primeiro cara que fala da divisibilidade, tá? Do átomo. Porque pela primeira vez na história, né? Depois aí do nosso excelentíssimo Dalton, eu vou falar assim, o meu átomo tem uma parte que é positiva e tem uma parte que é negativa. Não é só uma parte, é uma partículazinha negativa. Que essa partículazinha que é negativa é o nosso elétron, tá? Quem fala pela primeira vez em elétron é o Thomson. Logo, ele é o primeiro cara que vai falar da natureza elétrica do átomo, tá? Ele é o cara que primeiro vai falar da natureza elétrica do átomo. Ele fala primeiro do elétron, ele fala primeiro dessa natureza do átomo, elétrica do átomo, e ele fala primeiro na divisibilidade do átomo. Por isso que ele é extremamente importante, o Thomson, tá? Depois do Thomson vem quem? Vem o nosso excelentíssimo, acho que vocês vão lembrar, o Rutherford, né, galera? Vem o Rutherford com aquele famoso experimento da lâmina de ouro, né? Ele faz lá aquele experimentozinho, ó, tá aqui, ó, pra vocês, o experimentozinho da lâmina de ouro, tá? O que é o experimento da lâmina de ouro? Ele vai fazer o bombardeamento de uma lâmina de ouro para poder tentar testar o que o Thomson falou. Só que quando ele vê o resultado, ele não esperava, né? Vai vir um resultado totalmente diferente, que é o quê? Que são, na verdade, as partículas. Ele achava que todas as partículas iam passar reto, assim, né? Com pequenos desvios, mas não é o que acontece. Uma grande parte das partículas passa sem sofrer desvio nenhum, que não era esperado por Rutherford. Ele esperava pequenos desvios, tá? E outras, elas vão se desviar e outra bate e volta, ela ricocheteia. E aí o Rutherford fica, né, ali pensando e ele propõe o seu modelo atômico, que era o quê, gente? No modelo atômico do Rutherford, eu tenho duas partes essenciais, né? Eu vou ter o meu núcleo, tá? Eu vou ter o núcleo e eu vou ter a chamada eletrosfera, né? Quem que eu tenho no núcleo? Esse aqui eu espero que vocês estejam cansados de saber. Eu tenho próton. E ó, quem descobre o nêutron não é o Rutherford, tá? É o Chadwick, um pouco depois, mas a gente coloca aqui, mas quem descobriu mesmo o nêutron, o Rutherford morreu sem saber que o nêutron existia, tá? Mas aí eles complementaram, então ficou mais ou menos isso, né? Então no núcleo eu tenho o próton e tenho o nêutron. Na eletrosfera eu tenho o quê? Eu tenho o meu elétronzinho, tá? E isso daqui, isso daqui é o que dá a massa pro meu átomo, tá? Isso é o que dá a massa, é próton e nêutron, a soma dos dois dá a massa. E muito importante, quem dá a característica pro átomo, pro elemento químico? Quem caracteriza o elemento químico? O próton. A quantidade de prótons é que caracteriza o meu elemento químico, tá? Então, se eu tenho um elemento que só tem um próton, ele é qual elemento? Ele é o hidrogênio. Se eu tenho um elemento que tem 2 prótons, quem é esse elemento? É o hélio. 3 prótons é o lítio. É óbvio que você não tem que saber disso, tá, galera? Mas eu quero que vocês entendam assim, ó, com o Rutherford, a gente vem explorar mais essa natureza elétrica do átomo, não só com o elétron, mas também com o próton, para ter um equilíbrio de cargas ali também, tá? Mas principalmente é com ele que a gente vai falar a questão do elemento químico ser caracterizado pelo número de prótons. O que diferencia um elemento químico do outro é o número de prótons, isso vai refletir na nossa tabela periódica, isso a gente fala um pouquinho depois, tá? E aí, gente, é mais ou menos isso aqui, né, o nosso átomozinho. Olha só, o nosso átomo moderno, né, que você tem do Rutherford, você geralmente pensa nesse átomozinho aqui, ó.
Repara que eu tenho núcleo, eu tenho duas bolinhas diferentes, eu tenho bolinhas de cores diferentes representando prótons e nêutrons, e ali que está concentrada a minha massa num espaço muito, muito, muito pequeno, tá? Aqui não está em escala, óbvio, mas o núcleo é muito pequeno e é onde tem a minha massa. E a eletrosfera, galera, tá vendo o elétron aí, ó? Tá vendo que ele tá girando muito rapidamente? Então o elétron, ele tá girando loucamente ali, tá? Tá girando loucamente ao redor do núcleo, com um espaçamento muito grande. A eletrosfera, galera, ela é muito maior do que o núcleo, mas muito, muito maior mesmo. Se o núcleo fosse uma bola de futebol, você teria que andar muitos quilômetros, aproximadamente aí uns 200 quilômetros, para você ter noção do que é a eletrosfera, tá? Então, só para você ter noção aí desse tamanho dessa eletrosfera em relação ao núcleo. O núcleo é muito pequeno, galera. E tem um outro modelo atômico que aparece muito, que não tinha animação legal, gente. Eu tentei achar o GIF legal, mas não rolou, tá? Esse cara aqui, ó, não tem caído, ele tem despencado no Enem. Já apareceu 2 anos seguidos. É importantíssimo você saber que é o modelo de Bohr, tá? O modelo de Bohr vem para complementar o modelo de Rutherford. Daí, às vezes, você tem a denotação, né, modelo de Rutherford barra Bohr, ou Rutherford tracinho Bohr, tá? O que o Bohr faz, né? O Bohr olha aqui pro modelo atômico do Rutherford, é muito bonitinho, o elétronzinho girando, né? O próton e o nêutron ali no centro, ok. Mas por que o elétron não cai no núcleo, já que um é negativo e o outro é positivo, e eles se atraem, né? Por que isso não acontece? Porque o Bohr vai falar assim, existem as chamadas órbitas estacionárias, né? O Bohr é o cara das órbitas estacionárias. O Bohr é o cara que fala das camadinhas, que você aprendeu lá no fundamental, fazer distribuição eletrônica com as camadas, né? O Bohr é o que fala que o átomo vai ter 7 camadas, definidas energicamente falando. Então, o Bohr fala assim, ó, eu tenho meu núcleozinho, tá? E aí eu tenho uma camadinha, eu tenho outra camadinha, eu tenho outra camadinha. E nessa camadinha aqui, gente, eu tenho meu elétronzinho. Meu elétronzinho tá aqui, ó, feliz e contente, girando, 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 com uma energia definida. Com uma energia definida e constante. E o Bohr também vai falar assim, ó, galera. Quando eu pego e é isso aí mesmo que eu vou falar, tá? Eu venho aqui, ó, e excito esse elétron, tá? Eu forneço um quantum de energia. O que é um quantum de energia, Ana? É um pacotinho, tá? Então, quando eu pego esse pacotinho e forneço para esse elétronzinho que tá aqui, ele vai saltar para uma órbita mais externa. Você já viu isso aqui na tua vida, então eu vou acelerar. Ó, então ele vai saltar para uma órbita mais externa, tá? Só que aqui não é o lugar dele, né? Então, o que acontece? Ele vai voltar. Só que por que ele salta? Porque ele absorve energia. Então, quando ele volta, porque ali em cima não é o lugar dele, ele vai voltar. Quando ele volta, galera, quando ele volta, ele vai emitir o quê? Ele vai emitir luz, tá? Ele vai emitir uma onda eletromagnética na forma de luz. E é isso que dá as cores, tá? Quando você falar que tem uma chama, que você tem uma excitação e tem emissão de luz, você tem que pensar nesse modelo de Bohr, tá? É aqui que tá a resposta, ok? Mas a gente já fala um pouco mais do modelo de Bohr. Deixa eu voltar na nossa questão. A nossa questão é essa daqui. Eu quero saber, desses 5, qual que tá errado? Desculpa, qual que tá certo? Qual que é o único que tá certo? Então, a matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não, gente. O Thomson falou que é divisível. Então, essa daqui não pode ser. Tá errada essa aqui. Wrong. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? O que dá a característica para um elemento químico não é a massa, é o número de prótons, é o número atômico. O número de prótons e o número atômico é a mesma coisa. Tá, vou até mudar a corzinha aqui, que isso aqui é tão absurdo que eu vou colocar de vermelhinho aqui, tá? Desculpa, gente. O que dá a característica para um elemento químico é o número de prótons e não o número de massa. Então, essa tá errada. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Elemento químico tem diferente número de próton. Eu posso ter um cara que é chamado isóbaro. O que é um isóbaro?
é aquele elemento que um é um elemento químico, o outro é o outro elemento químico, e eles possuem o mesmo número de massa, tá? Então essa daqui, erradinha também. Os átomos são indestrutíveis, meu Jesus amado. Falar que átomo é indestrutível é não saber o que é bomba atômica. Porque o que a bomba atômica é? É eu pegar o meu átomozinho e destruir ele, gente. Isso é bomba atômica. E aí eu faço a fissão nuclear, né? Quebro o meu átomo em 2 outros diferentes. Gente, átomo não ser indestrutível, isso daqui caiu faz tempo, tá? Então, vamos rezar pra 5 tá certa. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Quando ele traduzindo o que ele está querendo dizer, tá? Quando eu pego um átomo e combino ele com outro, tá? Eu vou formar compostos novos, que são as chamadas reações químicas. Então isso daqui realmente tá certo. A nossa alternativa correta aqui, ó, é a E, tá? Porque ele quer, né, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto. Então, a letra E que é a nossa correta. Bora mais um pouquinho? Ó, eu falei que eu ia falar desse cara aqui de novo, né? Olha só esse exercício, tem um muito parecido, mais antigo do Enem, tá? Que ele fala do sal de cozinha, mas olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Gente, falou em emissão de luz. Eu peguei alguma coisa, coloquei no fogo, emitiu luz. Eu peguei uma corrente elétrica, tá? A química pode ser corrente elétrica, a luz fosforescente é isso, né? A fluorescente é isso. Mas isso é mais pra física. Na química, falou que pegou isso, colocou na chama e emitiu luz ou emitiu cor. Gente, por que fogos de artifício são cores diferentes, né? Porque cada fogo de artifício, ele é constituído por um elemento químico diferente que, ao ser colocado na chama, ou seja, ao ser queimado, ele emite uma cor diferente. Então é isso que ele tá falando aqui. Por exemplo, o sódio é o elemento químico sódio, quando eu pego ele e coloco ele... Se eu pegar o sal de cozinha, tá? O sal de cozinha e colocar ele lá na chaminha do fogão, ele vai ficar, a chama vai ficar amarela. Porque o sódio emite cor amarela quando ele é excitado e sofre aquele efeito do Bohr que eu expliquei pra lá. Se eu pegar o potássio, é roxo. Se eu pegar o cálcio, é vermelho. Se eu pegar o bário, é verde. E aí vai. Ok, galera? Então, toda vez que ele falar que tem eu esquentei algum elemento químico, coloquei algum elemento químico numa chama, tudo, você tem que pensar no modelo do Bohr, tá? Nesse modelo aqui de absorve e emite, absorve um quanto de energia e quando ele volta ele emite luz. E essa luz aqui que ele tá emitindo é a cor, tá? É a cor que cada elemento tem. Por que ele libera a cor? Porque ele salta de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Então vem aqui, ó, mudança de fase, não vai emitir cor, gente. Desde quando mudança de fase sólida para líquido emite cor, tá? Combustão, gente, nada a ver, tá? Nada a ver, provocado pelo nada a ver. A combustão não faz isso. Eu não tô queimando, tá? Eu tô excitando o meu átomo. É essa mesmo a palavra. Mesmo porque se alguém já fez isso, ele não some o sódio, ele fica lá, tá? Eu só tô excitando. Diminuição da energia cinética, eu mato vocês se falar que diminui a energia cinética, gente. Porque se eu estou aumentando, colocando ele no foguinho, eu vou aumentar a energia cinética. A última coisa que eu vou ter é diminuição de energia cinética de qualquer coisa, mas que seja dos elétrons, tá? Aí ele fala assim, ó, transição eletrônica de um nível mais externo, para outro mais interno, então mais externo para o mais interno, ou promoção dos elétrons que se encontravam no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Galera, o que emite luz? Eu passar do externo pro interno ou do interno pro externo? É o oposto, né? É quando ele volta, tá? É quando ele volta. Eu vi aluno errando isso aqui de besteira quando caiu essa questão. Então, ó, uma transição eletrônica de um nível mais externo para um outro mais interno é o que dá essa emissão de luz, tá? Então, a alternativa certa aqui, ó, letra D. Certo, galera? Falando de modelo atômico, a gente tem que lembrar da nossa o quê? Nossa linda tabela periódica,
E aí tem um exercício aqui, ó, que vai falar assim, ó. Na mitologia grega, eu achei legal a historinha desse exercício. Nióbia era a filha de Tântalo, pois 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, a homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega. Foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio e tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. Risca isso aqui, ó. Propriedade física comuns aos 2, tá? Isso que é importante para você. A importância econômica e tecnológica desses elementos químicos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a... E aí ele fala... terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição, pertencer ao mesmo grupo, paraná. Gente, é o seguinte, se você estivesse na prova e tivesse lá a nossa linda, maravilhosa, sensacional tabela periódica, a sua vida estaria muito mais fácil. Por quê? Eu venho aqui, ó, nióbio tá aqui, o tântalo tá aqui. O que você tá percebendo? O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? Tá no mesmo grupo. Tá no mesmo grupo. Tá no mesmo grupo. But, você não tem a tabela periódica no Enem. Não tem. Você não tem a tabela periódica no Enem. Como você não tem a tabela periódica no Enem, você tem 2 possibilidades na sua vida nesse exercício. A possibilidade número 1 é você fazer a distribuição eletrônica. Fazer a distribuição eletrônica. Meus queridos. Fazer a distribuição eletrônica do tântalo e do nióbio, né? E aí, pela distribuição eletrônica, você vai perceber que eles não têm elétrons no subnível F. Eles têm elétrons no subnível... Terem elétrons no subnível F, na verdade, os 2 não têm, tá? Só o tântalo vai ter. O nióbio não tem elétrons no subnível F. Então, essa daqui você ia descartar pela distribuição eletrônica, tá? Serem elementos de transição interna. Que elemento de transição interna? Desculpa. São esses elementos, justamente esses elementos que estão aqui, aqui, nesse grupinho aqui, tá? Na verdade, errei tudo aqui, gente. Transição interna é isso aqui, deixa eu fazer aqui e aqui. Ficou torto mesmo, gente. Não vai dar certo ficar reto aqui, não, tá? Mas, aqui tá? Sim, chamado de transição. São elementos de transição, esses que estão aqui e esses que estão de cá, tá? Então, a série dos lantanídeos e dos actinídeos são elementos de transição. Só que eu tenho a transição interna e eu tenho a transição externa. Esses que estão aqui, que no caso do nióbio e do tântalo, são externa e não interna. Quem é transição interna? Lantanídeos e actinídeos, tá? Eles são de transição interna. Esses caras aqui, interna, tá? Elementos de transição interna. Olha o que o Enem tá te pedindo. Que diferente. Opa, dei spoiler. Né? Pertencentes, tá. Então essa não poderia ser. E vocês perceberiam por aqui, porque os elementos de transição interna, eles terminam em F, tá? Eles têm que terminar em F. Então você já saberia que não é. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica? É uma coisa interessante. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente? Estarem localizados na família dos metais... Nossa senhora, gente, falar isso aqui é matar o professor de química do coração. Metal alcalino terroso é 1A e 2A. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte. Se você na prova conseguir fazer a distribuição eletrônica, vai dar um trabalho do caramba e você vai ter problema para resolver essa questão. O que você tem que saber é propriedade periódica. É entender a tabela periódica. Como é que a tabela periódica funciona? Se ele tá falando para você que tem característica física e química comum, é porque eles estão na mesma família ou no mesmo grupo. Vocês entendem isso, galera? É por isso que é a letra C, tá? É por isso, por quê? Porque característica igual é pertencente ao mesmo grupo da tabela periódica. Por isso que estão no mesmo grupo, ou chamado antigamente muito de famílias, tá? Porque tem características parecidas. Então eu tô querendo te dizer o seguinte, é aquela coisa das competências e habilidades. Se você, mesmo não tivesse
ali a distribuição eletrônica na tua cabeça para fazer, se você não tivesse condições de fazer a distribuição eletrônica, mas se você conhecesse as propriedades, algumas propriedades periódicas, você conseguiria resolver esse exercício, porque você sabe que para ter propriedade química e física comum é porque eles estão no mesmo grupo, então não precisaria saber o resto, tá? Você conseguiria fazer essa questão. E aí, dentro disso, galera, eu quero falar um pouquinho da tabela periódica, tá? A tabela periódica, o ano passado, foi o ano internacional da tabela periódica, né? A ONU homenageou aí a tabela periódica. Eu ainda acredito que mesmo sendo o ano passado, esse ano pode aparecer coisa de tabela periódica, não só no Enem, a FUVEST sempre coloca. A FUVEST acho mais difícil, mas o Enem, ele tem falado muito da tabela periódica, tá? Então, quais são as características importantes, né? Os períodos representam as camadas, tá? Dos meus átomos. Os grupos vão representar os subníveis, tá? Então, todo mundo que tá aqui, ó, termina em subnível S. Opa, professor, errou. Tá? Aqui termina em subnível S. Se você fizer a distribuição eletrônica desses caras, todos vão terminar em S. Aqui, ó, essa galera que tá pra cá, né? Esse pessoal todo que tá aqui, ó. Eu já vou mudar a cor. Vai terminar em P, né? Cadê? Deixa eu mudar a corzinha aqui. Essa galera que tá aqui no meio, né? Esse pessoal que tá aqui no meio, ó. Eles vão terminar a sua distribuição eletrônica em D. E esses aqui vão terminar em F, tá? S e P são os elementos representativos, tá? D e F são os elementos de transição. D externa, F interna, tá? Propriedade periódica. Existem algumas propriedades que o Enem já pediu que são extremamente importantes, tá? Uma muito importante, que é o raio, tá? O raio atômico, ele vai crescer de baixo para cima, da direita para a esquerda, tá? Isso daqui é o crescimento do raio atômico, ok? Ok? Ou seja, o elemento químico com maior raio é o frâncio. O fato dele ter um raio maior significa que ele é maior, o elemento químico é maior. Isso influencia em muita coisa, tá? Isso vai influenciar em outras propriedades periódicas, como, por exemplo, né, eu tenho lá a eletronegatividade, eu tenho afinidade eletrônica, eu tenho energia de ionização. Então, eu tenho aqui, ó, um outro caminho, tá? Eu tenho um outro caminho. Então, o raio atômico é o oposto desses outros que eu vou falar, basicamente. Então, eu tenho... Deixa eu ver se tem uma paginazinha aqui. Não. Eu tenho energia de ligação, tá? Galera, o que é energia de ligação, tá? Energia de ionização, gente, perdão. Eu empolguei por causa da questão que tá vindo. Energia de ligação é outra coisa. Energia de ionização, tá? O que é energia de ionização? O que é energia de ionização? É a energia necessária para eu ionizar um elemento, ou seja, tirar um elétron dele. Isso é energia de ionização, tá? Então, energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron. Se eu tenho um gás nobre, eu não vou querer retirar meu elétron, gente. Porque eu sou um gás nobre, eu estou estável. Por que eu vou querer tirar um elétron perder esse elétron? Então, os elementos que possuem as maiores energias de ionização são os que estão ali, o quê? Com mais elétrons, que não querem perder os seus elétrons. E o gás nobre é o que tem o maior de todos, tá? Os gases nobres vão ter as maiores energias de ionização. Aí, por quê? Porque eles são estáveis, eles não querem perder a sua estabilidade. Então, tirar um elétron é muito difícil. E lembra que tirar um elétron é difícil, gente, mas tirar o segundo é mais difícil ainda, tá? Então, a primeira de energia de ionização é muito alta sempre. Então, eu tenho o meu átomo lá, tem 10 elétrons. Eu posso tirar os 10 elétrons se eu quiser. Então, a primeira energia de ionização é uma. A segunda vai ser maior que a primeira. A terceira energia de ionização vai ser maior que a segunda e que a primeira. E aí, vai, tá? Então, é isso. Ah, eu tenho outras, tenho. Eu tenho uma que eu gosto, que eu adoro, falo muito dela, tá? Que é a eletronegatividade. Vou colocar aqui de verdinho. A eletronegatividade, tá? A eletronegatividade e a afinidade eletrônica têm as suas semelhanças, mas, ao mesmo tempo, suas particularidades. A eletronegatividade aparece bastante. Por quê? O que é eletronegatividade, galera? A eletronegatividade é a tendência que um elemento tem em ficar com um elétron em uma ligação química. Isso vai influenciar muita coisa, tá?
vai influenciar muita coisa, a atração intermolecular, a força da ligação, da ligação aí, né? A eletronegatividade, quando eu tenho elementos que são muito eletronegativos, a minha ligação tende a ser mais forte. Isso também combinado com o raio atômico, mas aí é outra história, tá, galera? Mas a eletronegatividade, quais são os elementos eletronegativos? São aqueles que em ligação química tendem a ficar com o elétron. Quem tende a ficar com o elétron numa ligação química? O fum, né? Fum, cloro, bromo, isque, pH. São eletronegativos de lá para cá, sendo esse o mais eletronegativo. Então, ó, para você que não me conhece, tá? É o fum, cloro, bromo, isque, pH. São eletronegativos de lá para cá. Deixa eu só tirar essa setinha aqui, que ela tá muito feia, galera. Ó, não que o resto não esteja. Deixa eu até pôr ela de cor diferente aqui para ficar melhor para você. Ó, essa aqui é a setinha da eletronegatividade. Fum, cloro, bromo, isque, pH são eletronegativos de lá pra cá. Fum, cloro, bromo, isque, pH são eletronegativos de lá pra cá. De novo, o que é eletronegatividade? É a tendência em ficar com o elétron em uma ligação química. Qual o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? O flúor. Porque ele é pequenininho. E porque ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. O fato dele ser pequeno influencia nisso, tá? Ana, como você sabe que ele é pequeno, Ana? Porque ele tá no extremo oposto do raio, gente. Se aqui o raio é grande, aqui o raio é pequeno. Então o hélio é o que tem o menor raio, Ana? Ele é o que tem o menor raio. O flúor é o que tem o menor raio depois do hélio. Tem o neônio, né, gente? Tem o neônio aqui, tá? Ana, por que os gases nobres não estão aqui? Porque gás nobre não quer fazer ligação. Não é que ele não faça, gente. Tem um exercício aí da apostila, tá? Tem que eu vou falar pra vocês darem uma olhada nele. Ele fala dos elementos dos gases nobres que eles podem fazer. Pode fazer ligação, pode fazer. A tendência é que não faça, mas tem alguns que fazem. Xenônio, nossa senhora, adoro fazer ligação, xenônio, né? Kryptônio também dá as suas escapadinhas ali, entendeu? Mas o xenônio, ele faz algumas ligações, principalmente com o flúor, por o flúor ser muito eletronegativo, conseguir tirar o elétron dele, tá? Então eu tô te falando assim, ó, o flúor, ele é tão eletronegativo que ele tira, ele vai conseguir se ligar com o xenônio, não é que ele vai tirar, né? Desculpa, ele não vai tirar, ele vai se ligar com o xenônio, tá? Galera, tá, então aqui eu tô falando de tabela periódica, e aí falando de tabela periódica, falando de fum, a gente tá falando de ligação química. E tem um exercício que tá aí, que muita gente, quando caiu, apavorou, que é esse daqui, tá? Esse exercício 41, que tá aqui pra vocês. Esse exercício 41, bora ler ele comigo, bora interpretar ele comigo. Ó, alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica. Então ele está falando que eu tenho um gráfico que ele mede a energia da ligação e a distância entre os átomos na ligação, tá? Quanto menor for a energia de ligação, por esse gráfico aqui, ó, menor também tá a temperatura que eu tô colocando nele, tá? E aí a distância também é menor, gente. Tá vendo? Ó, ele tá relacionando tudo, tá? Ó, distância pequena, energia pequena, tá? Se eu vou aumentando a energia da ligação, eu vou deixando ela mais separadinha, tá vendo? Mas isso, óbvio, dependendo de uma temperatura. De novo, competência e habilidade. Você precisa ter a habilidade de olhar pro gráfico, não apavorar porque ele é estranho, e interpretar o que ele tá falando, ok? Então, o que ele tá falando? Antes de ler o exercício, ele tá falando o quê? Que eu tenho aqui a minha energia da ligação, e aqui eu tenho a distância interatômica. Ana, o que é a distância? Distância entre um átomo e outro, galera. E aqui, ó, eu tenho a temperatura em Kelvin. Então, o que eu tô te falando? Aqui é 0 Kelvin, então eu só posso aumentar a temperatura aqui. Que ele me conta aqui, tá? Mas, ó, tá vendo que a distância entre o átomo, ó, entre o átomo e o outro, ela e a energia da ligação, elas aumentam com o aumento da temperatura, mas é a distância entre o átomo. Mas vamos lá, ó. Analisando essa figura, vamos analisando a figura, tá? Analisando essa... ele fala interatômica em um sólido cristalino, isso aqui é importante, tá? Sólido cristalino. Quem é sólido cristalino? Sólido cristalino. Que tipo de ligação faz sólido cristalino?
Que tipo de ligação caracteriza um sólido cristalino? Iônica ou metálica, tá? Basicamente. Tem exceção da covalente? Sempre tem exceção com carbono na covalente, né? Pra nossa tristeza. Sempre tem um diamante lá, né? Pra poder fazer a nossa exceção da vida. Mas quando ele fala sólido cristalino, você tem que começar a pensar numa substância que seja iônica, tá? Ou numa substância que seja metálica. Embora você tenha essa exceção aí da covalente, mas você vai tendendo para isso, até para facilitar o teu entendimento aí, tá? Mas bora lá. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, interpretando com a tia Ana. Nossa, não sou tia não. Ó, de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Traduzindo, esse R aqui, ó, tá? É o raio que vai... É quase que um raio, tá? Que é a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos. Ou seja, é a distância entre uma ligação e outra de forma que ela tá estável, tá? Isso aqui é o raio da ligação. Se eu estiver falando principalmente de dois elementos iguais, tá? Mas é metade da distância de uma ligação com a outra. Corresponde ao valor mínimo... acima dessa temperatura... A energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética, tá? Então, eu estou aumentando a temperatura para aumentar a energia cinética. E faz com que eles oscilem em torno de uma posição, tá? Não é urna, não. Uma posição de equilíbrio média, círculos cheios. Então, essa daqui, ó, quando eu vou aquecendo, ele vai se transformando nisso, tá? Ele vai oscilando. Porque ele vai ter uma oscilação, vai ter uma vibração, né, galera? Então, ele vai pra cá, tá? Ó, a minha distância interatômica, isso aqui é distância interatômica, né, galera? Ó, a minha distância interatômica, ó. Conforme eu vou, né, aumentando a minha temperatura, eu vou mudando a distância, né, interatômica do meu átomozinho aqui, né? Da minha ligaçãozinha aqui, né? Porque ele tá falando de ligação, gente. A todo momento ele tá falando de ligação. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas com os valores de T1 a T4. Ou seja, é isso que eu acabei de explicar. Temperaturas crescentes. O que ele quer? O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Ele quer saber assim, galera. Porque aqui, ó, eu tô mudando. A distância deveria ser R. Essa deveria ser a distância, tá? Só que tá vendo que tá oscilando? Ela tá indo pra cá, ó. Ela tá aumentando a distância. O que isso significa se tá aumentando a distância? Ó, vamos pensar comigo, galera. Tem um átomozinho aqui e outro átomozinho aqui, tá? Eles estão fazendo uma ligação. Estão lá no 0 Kelvin paradinho. Daí eles estão fazendo ligação. Por quê? Porque é energia de ligação. Se eu não tivesse energia de ligação, não teria ligação. Eu não tenho ligação mais, tá? Vai chegar um ponto que sim, ele vai estourar, o que a gente fala, né? Mas o que tá acontecendo? Ele tá afastando. É isso que tá afastando. Porque eu tô aumentando a temperatura, ó, a distância interatômica tá aumentando. Então eu tô afastando ele. Eu tô afastando, significa que eu tô ionizando, gente. Tô pegando dois átomos que estão ligados. E aí eu tô afastando os dois, eu tô ionizando eles, gente. Ionização é quando você retira um elétron ou quando você coloca um elétron ali. Eu tô fazendo isso, gente? Não tô fazendo isso. Não tô ionizando. Só afastar significa que eu tô ionizando? Não sei nem se vai formar íon. Se eu cobrar a ligação, às vezes não forma íon. Não sei. Então não pode ser ionização. Ionização não pode. Dilatação, o que é dilatar? Afastar, talvez seja. Dissociação, gente, pelo amor de todos os Deus. O que é dissociação? É quando eu pego, tá? Dissociação. Eu pego um composto iônico, tá? Composto iônico. E eu coloco ele em água, tá? É isso. Quando eu coloco ele em água, ele dissocia, ele separa. Tá? É isso que acontece. Posso fazer com temperatura? Até posso, tá? Mas a gente fala... Até posso, mas é mais com água. Quebra de ligação covalente? Não vai quebrar nada. A ligação tá lá, gente. A ligação não deixou de existir. A ligação, ó, eu tenho uma energia. Quando ele estoura aqui, ó, que a gente fala que estoura aqui pra cima, tá vendo?
Quando a distância interatômica ela atinge um valor muito grande, aí é porque ela quebrou. Mas aqui ela ainda não quebrou, gente, ó. Ó, de T1 até 4, a ligação tá aqui, ela não rompeu, tá? Formação de ligações metálicas. Meu Deus, eu não tô formando nada, tô separando a coisa. Então, gente, o que é isso? É dilatação. Eu tô dilatando, tá? Eu tô, ó, separando ele, tá? Interpretação. Dentro disso, gente, eu queria fazer esse exercício aqui, até mesmo porque ele tá com um errozinho, ele tá com um probleminha, tá? Que aqui, ó, corrija aí, ó, o exercício 43, ó, aqui não é N, aqui não é C, tá? Aqui é C, tripla, N. Esse é o típico exercício que a interpretação te salva. A interpretação te salva, vem comigo. Porque ele vai falar assim, ó, a radiação na região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico gerado pelo movimento vibracional de átomo de uma ligação química. Olha que lindo, eu adoro essas coisas, mas você deve estar achando isso aqui uma loucura, né? Aí ele fala assim, ó, quanto mais fortes forem as ligações e mais leves os átomos envolvidos, presta atenção nisso, quanto mais fortes forem as ligações e mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia. Quanto maior for a frequência da radiação infravermelha associada à vibração, ó, competência e habilidade. Você tem que ter a habilidade de interpretar isso daqui, tá? Mas quanto mais forte forem as ligações e mais leves os átomos, tá? Maior essa energia. Aí ele te dá esse cara aqui muito louco, né? Te dá essa molécula aqui, loucaça. E ele fala assim, ó, a ligação química dessa molécula, envolvendo átomos diferentes do hidrogênio. Não quero átomo com hidrogênio. Que absorve a radiação do infravermelho com maior frequência. Então vamos pensar assim, gente. O que é mais forte? Ana, C com C, C com N, C dupla, tripla. Você tem que ir nessa. O que é mais forte? Uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla? Ana, não sei. Pensa em quebrar. O que é mais fácil? Eu quebrar um gravetinho ou eu quebrar 3 gravetinhos? O que é mais fácil? É mais fácil eu quebrar um gravetinho. Se eu tiver 3 gravetinhos, é difícil. A ligação química, a primeira ligação química, ela é sim muito forte. A ligação simples, ela é muito forte. Isso é verdade. A ligação dupla, em termos de quebra, eu tenho que quebrar a simples e a dupla. É isso que eu tô falando, entendeu? E a tripla eu tenho que quebrar a simples, a dupla e a tripla. Isso é força da ligação. Eu tô falando das 3 juntas e não delas separadas. Porque sim, a ligação simples é uma ligação, né, que vai ser forte. A dupla e a tripla são ligações mais fracas. Depois a AG vai falar um pouco mais sobre disso com vocês, das ligações sigma e pi, tá? Eu não vou entrar nesse ponto. Mas se eu tiver 3 ligações para quebrar, eu vou precisar de mais energia do que se eu tivesse uma ligação só. Por isso você já sabe a sua resposta, galera. Por quê? Porque aqui é simples, dupla, e eu só tenho uma com tripla. Então, qual ligação é mais forte? A tripla. A tripla inteira é mais difícil, é mais forte. E por isso ela é a que tem maior frequência, e por isso que a alternativa certa é a letra E. Tá certo? Galera, beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima aula, se não me engano, a minha aula 4 agora, aqui do nosso Circuito Enem, tá? Beijo e até mais.